Bom dia, galera do mestrado, tudo bem? Mestrado de contabilidade, né, da UniOeste. Então, a pedido da professora Delcio, professor Denis, eles me requisitaram para elaborar aí uma oficina sobre a base economática. Então, eu vou, na verdade, ser bem cirúrgico, preciso, uma oficina bem rápida, né? Ela deveria estar sendo acontecendo presencialmente, mas por uma questão de adiamento aí de algumas disciplinas, o pessoal da turma de vocês mesmo me procurou para fazer esse vídeo, né, que de repente também pode contribuir de forma mais eficaz aí com a coleta de dados. Mas muito bem. Então é o seguinte, eu vou tirar o vídeo, logicamente, vocês não precisam ficar me vendo a todo instante, né? Eu vou direto ao ponto aí do navegador da internet e vamos tocar aí para vocês verificar como é bem simples e fácil de coletar dados aí na economática, ok? Então, o primeiro passo, senhores, é estar conectado na rede da UniOeste, certo? Então, você deve estar conectado na rede da universidade. E o segundo passo é você possuir um login, é você possuir um e-mail institucional, um cadastro, né, institucional aqui na UniOeste. São simplesmente esses dois requisitos que você necessita para acessar a base. Então, acessando o site da Economática, lembrando que você pode acessar de qualquer lugar na rede da UniOeste, então você pode acessar de qualquer máquina logada, né, na rede da UniOeste. Logicamente que de casa você não vai conseguir acessar, porque tu vai ter que estar dentro dos IPs, né, da UniOeste, ok? Então foi uma diretriz aí que o Cássio da Informática nos repassou também, que você só consegue acessar no ambiente da rede da UniOeste. Muito bem. Então, acessando o site da Economática, certo? Você pode clicar Economática, economática.com, só .com, certo? Você pode acessar o site da economática.com. No site da Economática, eu vou manter em inglês. Percebam que tem um menu, eu vou estar direcionando com o mouse aqui, ó, login ou entrar, né? Se você for traduzir a página, entrar ou login. Acessando esse login, percebam que já aparece uma proposta aqui para vocês colocarem o e-mail, certo? Então, muito simples, não precisa de senha, não precisa de nada, é só colocar o e-mail institucional, lembrando que tem que ser da universidade, certo? Então, acessando o login da UniOeste, com o login da UniOeste, você vai conectar a base economática, certo? Outro detalhe, a UniOeste contratou agora a Economática por alguns meses, né? Então é por isso que nós vamos estar agilizando também essa parte inicial de coleta, né? Provavelmente vai ter treinamento da própria Economática, tem várias outras formas de entrar, mas eu vou ensinar um modo mais rápido e preciso para vocês coletar os dados. E outro detalhe importante, é somente o Brasil, ou seja, somente a Bolsa Brasileira, certo? O professor Denis informou que conforme a necessidade, eles vão adquirindo os outros países, mas a priori é somente a Bolsa Brasileira, certo? Muito bem. Percebam que já acessou a base de dados economática, então tu já está no ambiente da economática, certo? Tem várias opções. Por exemplo, tem grandes menus, né? Tipo ferramentas básicas, ferramentas avançadas, indicadores e base de dados, certo? Isso aqui vai aparecer tudo novamente quando você estar efetuando a coleta de dados.
Então, eu vou ensinar para vocês o método mais genérico, né, que é utilizado. É o mesmo da Thomson, certo? É o mesmo da Thomson, que é o menu Screener. Então, você vai clicar no menu Screener, certo? Percebam que já apareceu essa outra tela. Aqui no menu Screener, percebam que tem a bandeira do nosso Brasil, certo? Então, o que significa isso? Só é dados da Bolsa Brasileira, certo? Aqui tem outros filtros que você pode estar também utilizando, ok? Você pode estar utilizando dependendo da sua amostra que você quer explorar. Um exemplo, nós temos as ações negociadas na Bovespa, fundos imobiliários, títulos, ADRs e BDRs. O que é ADRs e BDRs? Essas ADRs aqui são empresas que possuem negociações de papéis na NYSE, na Bolsa de Nova York, certo? Então aqui a Petrobras é um exemplo, é uma empresa que tem negociações lá nos Estados Unidos. Então vai aparecer aqui, se tu quer estudar só elas, pode fazer esse filtro. Ou também tem as BDRs, é o contrário, são as empresas estrangeiras que negociam na Bolsa Brasileira, ok? Pode pegar também esse tipo de amostra. Mas assim, pessoal, eu particularmente, lógico, né? Eu costumo pegar screener sem filtro. O que é? Apresenta todos os ativos da base de dados. Depois eu faço o filtro, né, na planilha que eu coletar, certo? Por ações ordinárias, preferenciais, país sede, dá para fazer vários filtros. Então eu vou ir pelo método apresenta todos os ativos da base de dados, ok? Então vou clicar aqui. Percebam que já apareceu todas as empresas listadas, certo? Lembrando que tem algumas ativas e outras não, mas a grande parte são ativas, né? Que você vai precisar também das ativas e das inativas, porque um exemplo, se você for coletar, fazer um artigo de 2015, 15, 14, 13, vamos dizer que a empresa ficou inativa em 2016, certo? Então no sistema ela aparece inativa, mas em 2015 ela estava ativa. Então é importante coletar todos os dados, certo? Mas isso é um detalhe. Mas vamos para o que interessa. Gerando aqui a coluna das empresas, somente brasileiras, logicamente, empresas que participam da bolsa, né, da Bovespa, e empresas estrangeiras que negociam na bolsa, ok? Da Bovespa também aparece aqui. Então, uma recomendação antes de coletar qualquer dado contábil, né, qualquer informação contábil, ativo, patrimônio líquido, enfim, qualquer variável contábil, eu recomendo vocês coletar dados cadastrais básicos, alguns dados cadastrais básicos que é bem simples. Observe que tem aqui, ó, criar coluna, certo? Clicando nesse menu criar coluna, vai aparecer aquilo que apareceu lá inicialmente para vocês. Só que agora a gente vai começar de forma mais específica. Então vamos lá, dados cadastrais. Vamos pegar como exemplo aqui só principais itens, né? Que geralmente se coleta. Então, um dado cadastral importante é o país sede, certo? Clica nele e dá um OK. Ele vai aparecer, ó, o país sede daquela empresa. Então, essa empresa aqui, um exemplo, a 3M, né? Ela negocia no Brasil, só que ela é americana, ok? Mas ela tem outros ativos em outros lugares, inclusive lá nos Estados Unidos. Aqui só aparece, tem as demonstrações, tem as informações dela, porque ela tem negociações aqui no Brasil, ok? E depois as outras empresas brasileiras, todos e de outros, provavelmente de outros contextos também aparece aqui. Muito bem. País sede, certo? Criar coluna. Outro dado importante.
olha só, você pode vir em ações aqui e setor da economática. Isso aqui é importantíssimo, porque a maioria dos artigos você não faz todos os setores, principalmente o setor financeiro, que é um setor diferente. Geralmente tu faz a maioria dos artigos que eu faço a leitura, são raros que trabalham com o setor financeiro. Geralmente exclui da amostra o setor financeiro, que é diferente, né? Algumas especificidades do setor financeiro que são tratadas de forma separada. Então, a maioria dos estudos exclui da amostra o setor financeiro. Ou de repente tu quer ver só um setor, né? Ok, tá aqui, ó, já tá para você fazer o filtro depois. Muito bem. Depois, senhores, você pode ter vários outros dados cadastrais, certo? É só dar uma fuçada aqui que você vai verificar vários outros dados, CNPJ, tipo de ativo, né? Isso aqui é importante também colocar o tipo do ativo depois para você classificar, né? Geralmente, se você for trabalhar, os artigos trabalham aí com as ON, né? As ordinárias, as ações ordinárias, ou as preferenciais também, ou a ordinária e preferencial. Você vai fazer também esse filtro depois no teu trabalho, ou só com as ADRs, ou só com as BDRs, vai fazer esse trabalho. Então, tipo do ativo, ó, país 7, setor econômico, tipo do ativo, são informações importantes. Outra informação que eu sempre coleto é os acionistas. Quem são os acionistas? Então ele vai aparecer nome dos principais acionistas, certo? Tu vai clicar mais recente, ok? Ele vai aparecer nome dos principais acionistas, certo? Essa é uma variável importante, de estrutura de propriedade. Pode criar uma variável dicotômica que dame e um exemplo, e verificar as empresas que são controladas pelo governo e as empresas que não são controladas pelo governo. Criar uma regra binária e jogar essa variável no teu modelo para verificar se empresas, um exemplo, que são que o controle acionário é do governo, tem maior endividamento, ou empresas que são do governo têm maior rentabilidade. Enfim, dá para fazer um monte. Eu estou fazendo, na verdade, alguns estudos com essa variável. Muito bem. Então é uma dica para vocês aí, inicial, coleta a parte cadastral, certo? Coleta a parte cadastral, que isso vai te facilitar um monte depois na tua amostra, ok? Depois é muito simples, coletar os dados contábeis. Mesma coisa, criar coluna. Percebam que ele tem uma estrutura parecida com o Excel, né? Até dá para criar fórmulas aqui dentro, dá para criar as variáveis, mas eu prefiro coletar in natura os dados e depois tratar eles na planilha. Muito bem. Percebam outro detalhe: demonstrativos financeiros, certo? Demonstrativos financeiros. O menuzinho aqui, demonstrativos financeiros. Aqui já começa a aparecer dados contábeis, certo? Dados contábeis. Você pode coletar também, um exemplo, data do balanço. Aqui geralmente para quem quer fazer a idade que a empresa pertence que negocia, na verdade, não a idade da empresa, a idade que a empresa começou a fazer parte da bolsa de valores, né, de capital aberto. Aqui pode também usar essa variável data do balanço, só pegar daí a última, né? Quer ver? Ó, eu vou coletar para vocês verificarem. Tá vendo que apareceu mais recente? Então você pode estar coletando também aqui, ó, primeiro balanço disponível, certo? A data do primeiro balanço disponível. Você pode, em alguns casos, colocar essa variável também, que seria a idade que a empresa negocia. Então percebam que já apareceu aqui, tá? Tem algumas empresas que faltam dados, mas isso aí é inerente, né? É normal ao banco de dados. Tem empresas que não divulgam, enfim, tem algumas informações, vão perceber na planilha aí, que faltam, mas isso faz parte aí
faz parte do jogo. Muito bem. Vamos começar então a coletar os dados contábeis, certo? Eu não recomendo vocês coletar indicadores, tá? Não recomendo. Eu recomendo vocês pegar na literatura lá, nos artigos, como que se faz aquele indicador. Eu já falei isso para vocês. Como que você, na verdade, você cria um indicador. Você não pega pronto um indicador. Mas a Economatica e a Thomson, ele traz alguns indicadores. Alguns indicadores o pessoal até utiliza, certo? Mas desde que você tem que apresentar um memorial daquele indicador, porque os editores de revista vão perguntar, ok? Se você não colocar, eles vão perguntar. Então, geralmente, você pega um exemplo, eu quero calcular a estrutura de capital. Então, beleza, estrutura de capital é tal conta dividido por tal conta que tal autor utiliza na literatura. Eu costumo fazer isso. Como um exemplo, dividir o capital de terceiro, né, pelo capital próprio, ou de repente qualquer outra variável aí de análise de balanço. Você tem que explicar esse indicador, certo? Indicadores financeiros de mercado, pode coletar aqui, ó. Pode ver que tem todos os vários indicadores. Liquidez, aqui um exemplo, liquidez geral, liquidez seca. Você pode coletar daqui sim, mas eu não recomendo. Eu recomendo você pegar a formulazinha lá que a literatura está usando e coletar individualmente a fórmula e fazer isso lá no Excel. Fica mais cientificamente, na verdade, tu está seguindo, né, o que a literatura está utilizando. É mais em termos de metodologia, né, pode ser melhor. Mas não que você também não possa utilizar isso aqui. Pode sim. Então tem vários indicadores, certo? Muito bem, mas vamos para os dados contábeis, os dados mais tradicionais, certo? Então, aqui, ó, todos os formatos de balanço. Percebam que eu cliquei em demonstrativos financeiros, todos os formatos de balanço, certo? E aqui aparece, senhores, o que os contadores conhecem, que é a estrutura das demonstrações contábeis. Um exemplo: ativo circulante, passivo, né? Daí vem as contas de resultado, né? As contas de resultado que você necessita para coletar. E lembrando que ele coleta numa pegada só, né? De todas as empresas. Então, eu vou fazer um exemplo com duas variáveis só. Vou fazer um exemplo com ativo circulante e disponível, certo? Então eu vou clicar em ativo circulante. Eu vou dar um OK aqui, ó. Percebam que definições dos parâmetros eu vou deixar mais recentes, mas não é isso que você vai fazer, tá? Ativo circulante, coletou aqui o mais recente, mas eu não quero o mais recente, eu quero de 2015 para trás, certo? Então eu vou clicar em cima dessa coluna que eu criei e vou alterar o parâmetro dessa coluna. Então eu vou clicar aqui, ó, dezembro, né, de 2015. Vou pegar aqui, ó, dezembro de 2015, ok? Consolidado em moeda original. Aqui pode deixar em milhares. É mais ou menos parecido com a Thomson lá, mas aqui é tudo em português, é tudo facinho de colocar os parâmetros. Então olha só, eu coletei 2015 ativo circulante. Professor, eu quero coletar os outros anos, eu tenho que fazer o mesmo procedimento? Mais uma dica para você, meu aluno. Então é o seguinte, olha, clique em cima dessa coluna, onde está o mouse, e é muito simples, repetir essa coluna com os outros parâmetros. Ele vai repetir a coluna, você só vai mudar o ano, meu brother. Tu vai só mudar o ano, tu tem o ano de 2014, certo? Clico de novo, repetir essa coluna. Vou coletar 3 anos para não ficar tão extenso o nosso vídeo. Olha só, 2013, certo? Ficou bonitinho, 15, 14 e 13, ok? Então, já estou montando a minha base de dados. Outro detalhe, vamos lá, vou coletar mais uma variável. Criar, eu quero uma nova variável nova, certo?
E não coleta, tem um exemplo, ativo circulante 2015, não, coleta tudo, né? Depois você faz o tratamento no Excel. Demonstrativos financeiros, vamos lá, todos os formatos do balanço, vou coletar o disponível, certo? Vou fazer mais um exemplo aqui para você, ó. Você pode até colocar, já dá o comando aqui para ele, ó, dezembro, né? Ele já vai puxar, opa, duas datas aqui, não, só quero uma data. Ok, então ó, olha só, disponível dezembro em moeda do original, ok? Já puxou meu disponível. Então eu vou repetir essa coluna, colocar o anozinho aqui de 2014, depois repetir novamente 2013. Você está montando a tua base de dados. 2013, ok, está coletado os teus dados, meu caro. Lembrando assim, não perca tempo, meu amigo, já chega aqui na base com as variáveis definidas. Eu sempre oriento isso. Como tu faz para jogar isso para o Excel? Você pode selecionar tudo, dar um Ctrl C e um Ctrl V, ou você pode vir aqui, ó, XLS. O que é XLS? É a extensão da planilha eletrônica, certo? Ele vai estar exportando para o Excel. Vamos esperar o processo para você ver como que vai gerar essa planilha. Vai gerar exatamente igual que está aqui. Aí faça os filtros e trabalhe, né, com as variáveis, né, que você desejar. Vamos deixar 80 e está quase processando, né, que é um pouquinho, gera uma planilha aí. Vamos abrir ela. Habilitei, exclui aqui, faça o que tu quer agora com a planilha, certo? Tem as variáveis, ó. Quer dividir ativo circulante por disponível, tu quer o disponível para ativo circulante, aí você vai criando as abas aí e montando as suas variáveis, certo? Os dados estão aqui, ó, de todas as empresas, certo? De anos diferentes também das empresas. É só fazer o trabalho. Não tem dificuldade agora na coleta dos dados de empresas brasileiras, certo? Então, eu vou deixar esse vídeo aí, vou passar para vocês. Espero ter contribuído, né? Tem outras formas de coleta, claro que tem. Provavelmente o pessoal da Economática vai trabalhar com vocês mais precisamente, mas uma forma para vocês já irem pegando a noção da coleta de dados e se precisarem, né, a toque de caixa fazer algum artigo aí, já tem a base disponível, ok, pessoal? Então agradeço a professora Delcio pelo convite novamente e espero espero ter contribuído com vocês. Boa tarde, até mais.